A gente precisa desaprender muitas coisas e aprender a coisa certa. E ouvir o que o Senhor falou, não tenha medo. Tira os olhos da morte, tira os olhos do problema, tira os olhos das notícias. Ó, Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu, já está tudo acabado. Não. Tem coisas que parecem tudo acabado. Mas o Senhor está falando, não tenha medo, tão somente creia. Declare. Ouça a palavra do Senhor. Eu não sei, mas parece ridículo, mas o que o Senhor falou? Filho do homem, pode voltar a viver? Só tu sabes, o Senhor falou que dá, dá. Pode ser que em alguns momentos pareça tudo fechado, ridículo, sem sentido, mas Jesus anda sobre o problema. Jesus pode andar sobre isso. Jesus pode andar sobre essa situação. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2025. O Senhor tem um vinho novo para a minha vida, e eu já estou desfrutando deste vinho em nome de Jesus. Amém, pessoal? Sejam todos bem-vindos, graças a Deus. Graças a Deus. Diga comigo, por favor, Jesus anda sobre o problema. Jesus anda sobre o problema. Então, naquela passagem onde os discípulos estavam aflitos, desesperados, na verdade, com aquela tempestade, parecia que o barco iria afundar e eles estavam já desistindo de tudo. Eles viram o Senhor, a princípio, como um fantasma. Porque quando a gente está com medo, a nossa mente ela se torna muito criativa. E a gente começa a ver bobagens, a gente vê mentiras, a gente começa a acreditar em mentiras por causa do medo. Mas o fato é que enquanto aquelas ondas estavam quase afundando aquele barquinho, Jesus estava andando sobre aquelas águas. Então, que para todas as outras pessoas aquilo seria um momento de extrema aflição, de medo, de desespero, Jesus estava tranquilamente andando sobre aquilo. Então, aquilo que para mim é um problema, para você é um problema, Jesus anda sobre ele. Amém ou não, pessoal? Então, já começa por aí. Em momentos da nossa vida, nós estamos enfrentando turbulências. Mas quando a gente olha para Jesus, Ele está vindo tranquilamente sobre aquelas águas, sobre o problema, sobre essa situação, que é o que a gente acabou de cantar. Em Jesus eu tenho vida, eu tenho força, eu tenho esperança, eu tenho tudo. O autor da vida. Então vamos começar aqui a partir de Marcos 5, 21. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Grandes multidões, vamos guardar isso. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga. Fala comigo, por favor, dirigente da sinagoga. Ok, chamado Jairo. Vendo Jesus, o que ele fez, pessoal? Fala. Prostrou-se aos seus pés. E fez o que depois? Implorou, fala, implorou. Como? Insistentemente. Como que ele implorou? Então você imagina uma pessoa qualquer que está desesperada, ela tem vários níveis, né, de pedir ajuda, né? Tem aquela pessoa que vem, ó, você pode me ajudar? Tem aquela que se joga, por favor, me ajuda. Tem aquela que se joga e fala assim, e pega na perna da pessoa e fala assim, por favor, eu preciso de ajuda. Então, analisa. Mas não vê assim, ó, no ouvido de Jesus, Senhor, eu preciso de um favor. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva.
Foi nesse nível para cima. Não foi, Senhor, vai na minha casa. O senhor pode vir? O senhor tem uma meia horinha para ir lá na minha casa? Ele atravessou a multidão, ele se jogou aos pés do Senhor, ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e imponha as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então vamos dar uma pausa aqui. Jairo não era qualquer pessoa aqui. Jairo era um homem importante. Era o dirigente da sinagoga, era o principal pastor, sacerdote daquela igreja, daquela sinagoga. Ele era um homem relevante. Ele ensinava o povo a religião. O povo ia para a igreja e ouvia Jairo falar. Ouvia a pregação do Jairo, ouvia a leitura da Bíblia de Jairo. Mas analisa, pessoal, que quando chegou o problema até a casa dele, nada do que ele tinha resolveu o problema. Ele era um homem respeitado, ele conhecia a letra da Bíblia melhor do que a maioria das pessoas ali. Ele sabia muito bem, era o que ele fazia todo dia da vida dele por muitos anos. Ele não era uma pessoa sem cultura, ele não era uma pessoa que passava despercebido. Com certeza as pessoas sabiam quem ele era, sabiam de nome quem ele era, ele tinha uma roupa diferente, ele tinha um respeito, quem passava por ele se curvava assim, porque era a forma respeitosa de tratar o sacerdote. Então ele tinha uma pompa, ele tinha um orgulho próprio, ele tinha uma honra dada por homens. Mas quando chegou o problema, toda aquela imagem, toda aquela cultura, toda aquela reverência que as pessoas tinham por ele, não pôde mudar a situação dele. Ele precisou ir para Jesus. Ele tinha ensino, ele tinha cultura, mas ele não tinha, fé. Ele não tinha fé. A gente pode ter muita coisa, mas se eu não tenho fé, eu não tenho nada. É o que a gente acabou de falar. Eu tenho tudo em Deus e eu não tenho nada fora de Deus. Então posso ter tudo, a imagem, a cultura, uma roupa bonita, morar num lugar bom, ter uma imagem de tudo perfeito. Mas chega o dia do problema e ele não pensou que ele estava na frente de uma multidão, que ele estava na frente das pessoas que muitas vezes talvez ele olhou feio, talvez ele corrigiu pessoas ali, talvez muitas pessoas ali tinham ele como uma grande referência de força. Talvez alguém inatingível. Eu nunca vou ser amigo do Jairo, eu nunca vou falar com o Jairo, porque o Jairo é muito longe de mim. E ele foi lá, se curvou diante da multidão e implorou: minha filha. Ele não falou: Senhor, bom dia. Senhor, o senhor está bem? Posso falar com o senhor um minuto? Ele cortou todo mundo, quebrou a conversa de quem estava falando com Jesus. Minha filha está morrendo. Eu preciso do Senhor. Ou seja, pensa nisso, pessoal. Ele não era um Zé Mané, um Zé Ninguém. Para ele ter chegado a esse ponto, ele já havia esgotado todas as possibilidades. Ele estava num momento totalmente desprendido de orgulho, desprendido de imagem. E naquele momento ele esqueceu de tudo, devido ao quê? O nível de dor que ele estava vivendo, o nível de pressão, de aflição que ele estava vivendo naquele momento. Tem duas maneiras da gente ir para Jesus: pela palavra e pela dor, por um forte impacto emocional. Mas 99% das pessoas só vai pela segunda opção, vai pela dor. E Jairo, você sabe muito bem que os religiosos criticavam Jesus. Provavelmente Jairo também tinha feito isso.
Então, para ele se colocar numa posição dessa, de extrema humilhação na visão das pessoas, é porque ele tinha esgotado todas as possibilidades. Com certeza, ele já tinha levado no médico. Com certeza, a Bíblia não fala isso, mas certamente outros sacerdotes talvez tenham ido lá na casa dele orar, fazer algum trabalho, alguma coisa. Mas ele foi pela dor, quando tudo deu errado. Igualzinho a gente. Não tem diferença. Jairo foi até Jesus pela dor, como nós vamos para Jesus quando a gente está com dor. E infelizmente, pessoal, hoje em dia é pregado um evangelho muito adulterado. Um evangelho sem cruz, sem responsabilidade. Um evangelho hedonista que quer fazer você se sentir bem. Da ultra graça, sem sacrifício. E a gente já falou aqui que a palavra não vem para me fazer sentir bem. Ela vem para mudar o meu caráter. Ela vem para mudar a minha vida. Porque se eu não sinto dores, se eu não sou confrontado, se eu sou massageado, tá tudo bem, Deus é lindo, é maravilhoso, Ele te ama, vamos cantar, aleluia. Tem momentos e momentos. Se a gente vem aqui só para se emocionar, a gente sai igual. A gente se emociona com a presença do Espírito Santo, mas aquela palavra tem que ter entrado, tem que ter cortado você, tem que ter te confrontado com suas crenças, com as mentiras que ainda acredita. Então, muitas vezes é exatamente isso, a gente vê as pessoas buscando um caminho fácil, que Jesus já falou, é a porta larga. A porta que muitos entram por ela. A porta que muitos aceitam uma vidinha miserável por falar alguma coisa, participar de um lugar. Enfim, a pessoa aceita por uma imagem. Mas o problema disso, pessoal, que a palavra, ela não muda. A palavra é a mesma. O evangelho nunca muda. Mas o problema é que em muitos lugares a pregação muda. A Bíblia continua sendo a mesma em todos os lugares. O evangelho continua sendo o mesmo. Mas a pregação é adulterada de acordo com a conveniência das pessoas. Isso gera um grande problema. Porque quando chegar o problema, e ele sempre chega, eu não vou ter estrutura, eu não vou ter como lutar, eu não vou ter as ferramentas para suportar, para lutar contra aquilo. Então eu posso viver uma vida de porta larga, hedonista, sem sacrifício? Posso. Tudo é permitido, mas isso convém. A Bíblia diz que eu sou livre para escolher. Só que eu também sou escravo das consequências. Então eu posso viver desse jeito, eu posso continuar buscando um lugar, uma palavra que favoreça aquilo que eu quero, não aquilo que Deus quer, mas aquilo que eu estou com vontade de fazer, aquilo que eu não estou disposto a pagar o preço. Eu posso, está tudo bem, está tudo certo. Só que vai chegar o dia que aquilo lá não vai sustentar, não vai me dar força, que foi o que aconteceu com Jairo. Ele conhecia muito bem a Bíblia. Ele ensinava às pessoas o que era certo e o que era errado. Mas quando chegou o problema na casa dele, ele não sabia o que fazer. Por quê? Porque ele não tinha estrutura interna. Então o Jairo, como muitas pessoas, jamais iria a um culto de Jesus, a uma pregação de Jesus. Mas pela dor, pelo sofrimento, ele foi. Pela dor, pelo sofrimento, nós vamos. Então, depois que os médicos falharam, depois que os religiosos falharam, depois que tudo deu errado, foi quando ele se esqueceu de tudo e foi para Jesus.
Esse acaba sendo o caminho de muitas pessoas. Ela espera tudo dar errado para que ela vá para Jesus. E esse é o caminho tolo. Esse é o caminho estúpido. Porque Jesus, ele deve ser o nosso único caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Então só há um caminho. Só há um jeito. Mas infelizmente as pessoas esperam que todos os caminhos deem errado, todas as portas se fechem, a cara dela bata em todas as portas, nas paredes, para que ela vá para Jesus. Ela espera tudo dar errado, para que agora eu busque uma saída, a saída verdadeira, o caminho verdadeiro. E aqui um outro exemplo para você na sequência do 25. E estava ali certa mulher que havia, fala comigo, 12 anos. Havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito com o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Fala comigo, quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. Então essa mulher é um outro exemplo de pessoa que buscou, que bateu em todas as portas. Ela foi em muitos médicos. Ela sofreu com muitos tratamentos. Ela bateu em muitas portas. E qual foi o resultado dela quando ela andou por todos os caminhos? Ela tentou em todos os lugares. Só ficou mais pobre? Não, mais pobre não, porque ela não era pobre. Ela ficou pobre e piorou. Então, traz para a sua vida. A maioria busca a saída dos seus problemas em relacionamentos, em drogas, em viagens, em negócios ilícitos. E o que acontece? Só vai piorando, só vai afundando. Ela também era uma mulher que tinha religião. Era uma judia. Mas a religião não mudou a vida dela. Ela tentou em todas as portas por 12 anos. Quanto tempo será que faz que a gente está batendo em portas ao invés de ir para Jesus de uma vez? Ao invés de ir para Jesus de verdade. Porque aqui os dois tinham religião. O outro era o presidente, era o pastor principal da sinagoga. Então religião aqui não falta. Não faltava aqui conhecimento da Bíblia. Faltava conhecimento de Deus. E essa mulher, segundo a religião, era considerada impura. Porque no período menstrual, a mulher era considerada impura. Então terminou o período, ela tem um processo de purificação. Mas ela nunca saía dessa condição. Então ela tinha religião. Mas ela continuava com os problemas. E muitos falam isso, né? Que a pessoa precisa acreditar em alguma coisa, precisa de uma religião. Não, a religião a gente está vendo aqui, ó. A religião não muda nada, não muda ninguém. Não muda nenhuma situação. Mas somente quando ela foi, ela pensou, ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, e ela foi até Jesus, porque tem gente que até ouve falar de Jesus, mas não vai até Jesus. Tem gente que até está dentro de uma igreja, mas não vai para Jesus. Tem gente que até se batizou, mas não foi para Jesus, de verdade. Porque não mudou o caráter, não mudou o estilo de vida, não mudou comportamentos. Ela apenas mudou de endereço. Antes ela ia numa outra igreja, numa outra religião, ou num outro ambiente. Agora ela vem aqui. Mas não mudou. Então é o que a gente falou no comecinho. Ir para a igreja buscando uma emoção não vai mudar nada na sua vida. O Espírito Santo nos toca, o Espírito Santo nos preenche, o Espírito Santo nos dá sensações, sentimentos extraordinários. Mas o que muda é o que está
escrito. Fala, o que muda é o que está escrito. O que muda é o que está escrito. O que muda não é o que eu sinto. O que muda é o que eu sei. Fala, o que muda não é o que eu sinto, mas o que eu sei. O que está escrito. O que muda é isso. Então, Cristo me leva a viver milagres. A fé, pessoal, a fé só tem uma utilidade na minha vida. Fala comigo, por favor. A fé só é útil para mudar a vida. Do contrário, é o que está na palavra. A fé sem obras, ela é morta. Então, uma fé que não muda a minha vida, ela é inútil. Ela não tem relevância nenhuma, ela se torna um cadáver de fé, ela é morta. Então, tem que ser a fé que muda, pessoal. Porque tem gente que tem fé, todo mundo tem uma fé em alguma coisa. Você pode ter fé no médico, como eles tinham. Você pode ter uma fé no remédio, você pode ter uma fé no homem, você pode ter uma fé na amizade, você pode ter uma fé na sua natural, você pode ter uma fé no seu jeito, na sua lábia, na sua maneira de dar um jeito nas coisas. Você pode ter uma fé em si mesmo, mas não, nada vai mudar. Somente a fé na palavra de Deus é que vai mudar. Muitos lugares pregam uma linha teológica que nós temos que aceitar os problemas. E a pessoa vai aceitando, mas isso não é bíblico. Porque se a pessoa conhecesse a Bíblia, ela ia ser confrontada. Por que muitas pessoas aceitam? Por que o meu povo tem sido destruído? Por falta de conhecimento, porque não persegue esse conhecimento, rejeita, tem acesso a uma Bíblia, mas não lê a Bíblia. Ou até viu algum versículo, mas não acredita que vale. É passado, a palavra está falando, eu, o Senhor, não mudo. Então, se o Senhor não muda e o Senhor é a palavra dele não muda. Então, eu, o Senhor, não mudo. Por isso que vocês não são destruídos. Então, em muitos lugares, a pessoa ouve uma pregação de aceitação, mas a palavra está falando, eu não mudo, então a palavra não muda. Então, se fez antes, faz agora. Se o milagre aconteceu antes, vai acontecer agora. Mas é a fatalidade, a doença. Então, vai na Bíblia de novo. O Senhor, verdadeiramente, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todas as enfermidades, todas. Todas são todas. Não levou as enfermidades mais leves e deixou um câncer, ou deixou problemas psiquiátricos, emocionais. Não, levou todas as enfermidades. Mas então, eu não sei, o fulano disse isso, o fulano disse aquilo, o doutor Cicrano disse aquilo outro. Mas o que o Senhor disse? Tudo aquilo que vocês pedirem, crendo que receberão, assim acontecerá. Então, tudo é tudo. Tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo que já receberam, assim sucederá. Mas eu continuo acreditando que não vai acontecer, mas o Senhor Jesus disse que tudo que eu pedir, se eu crer que vai acontecer, vai acontecer. Então a palavra não muda, mas a fé de muitos mudou. A fé está desalinhada. Mas a minha fé, não tenho muita fé. Então, mas às vezes a fé, ela não existe. Porque Jesus falou que se a minha fé for tão pequena como um grão de mostarda, eu consigo fazer milagres, eu consigo falar, sai dessa árvore daqui e vai para lá. Arranca daqui e vai para lá. Então, se ela for minúscula, quem já viu um grão de mostarda? Levanta a mão. Você botar aqui na sua mão, você ficar muito tempo com ela, você pode sumir. Ela talvez seja 1/3 ou 1/4 de um grão de arroz. Uma semente de mostarda. Se a gente tiver a fé daquele tamanho, Jesus que falou, eu posso fazer coisas extraordinárias. Então essa mulher, por exemplo, era considerada impura, ela não poderia tocar num sacerdote, num homem de Deus. Mas ela pensou, ela não ficou com o que disseram para ela, ela não ficou com o que a religião disse para ela, ela não ficou com a impossibilidade, ela pensou, bom, eu não vou quebrar a lei, eu não posso tocar num homem porque eu estou impura. Mas se eu tocar só assim, na pontinha do manto dele, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada.
Se eu tocar, eu pensei, se eu tocar naquele pedacinho da roupa, eu não vou estar quebrando a regra e eu vou ser curada. Então, meus queridos, analisa isso. Tanto Jairo como a mulher, eles tinham um padrão mental. Eles tinham uma fé. Eles tinham um jeito de viver. Mas, por causa da dor, ambos mudaram o padrão mental. Ambos mudaram os seus paradigmas religiosos. Eu não posso tocar, mas se eu tocar na roupa, vai funcionar. A religião falava que não podia. Os religiosos falavam que Jesus era, inclusive tinha momentos lá que falavam que ele pregava sobre ele operava milagres pelo poder dos demônios. Aí um homem respeitado, dirigente da sinagoga, vai, se prostra e ainda fala alto, pedindo ajuda, pedindo socorro. Qual o sentido disso? Mudança. Se eu for em Jesus, a minha vida vai mudar. Eles decidiram, pessoal, fala decisão. Eles decidiram desaprender e reaprender. Isso é elevar o nosso padrão mental. Isso é a metanoia. Eu decido mudar, eu decido renovar, eu decido me afastar daquele padrão velho e assumir um novo padrão. E esse é o maior desafio das nossas vidas, que a gente fala sempre, a renovação mental, pregação de Jesus e João Batista, arrependam-se. Arrependimento. Ambos foram até Jesus e se prostraram diante de Jesus. Ambos, o milagre aconteceu, não pela fé que eles tinham, mas pela nova fé que eles adquiriram, pelo novo padrão mental. Fala comigo, pela nova fé. Uma nova fé. Uma nova fé. Eles tinham a fé, mas a fé que nunca levou eles a lugar nenhum. Então traz para a sua vida. A sua fé tem te levado a romper dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano? Se não, você está vivendo a velha fé. A fé que não muda nada. A fé que é um cadáver de fé. A fé que talvez em algum momento você até rompeu, talvez você até teve resultados, mas parou ali. E somente com uma nova fé, a nova fé que em Jesus, de verdade, a minha vida vai ser mudada. Que a pessoa se esquece de tudo, se esquece que pode ser morta, se esquece que pode perder a credibilidade, o respeito, a admiração das pessoas. Não, eu quero o Senhor, não cabe orgulho aqui. Eu preciso de vitória. Eu não posso mais viver de imagem, eu não posso mais viver pelo que os outros estão pensando e achando e falando de mim. Eu preciso de uma mudança na minha vida. Então eu posso até ter uma fé para alguma coisa, mas se ela não me leva para o sobrenatural, eu vou ficar com os resultados naturais. Enquanto eu estou lá no tratamento médico, enquanto eu estou lá numa situação que eu dá para resolver, a fé é comum, é natural. Mas para uma cura, como a filha de Jairo, como uma mulher que estava já há 12 anos vivendo nessa condição degradante. Imagina, ela não podia ficar com ninguém, conversar com ninguém, tocar em ninguém, ela não era abraçada, ela não era nada. Porque ela era impura por 12 anos. Então imagina as crenças, a chateação, as coisas que ela já tinha ouvido, né? Às vezes os constrangimentos dela, ou seja, quanta coisa que a gente espera ficar ruim mesmo. E não precisava. E vai afundando, vai passando vergonha, vai passando humilhação, mas não, eu vou manter a imagem, não, eu vou manter a casca, não, eu vou segurar mais um pouquinho. E está afundando, está afundando, está afundando. Essa mulher até tinha dinheiro, eu posso ter dinheiro, mas eu não compro a cura. Ela falou, ela gastou em muitos médicos, ou seja, ela tinha dinheiro para buscar por essa mudança. Mas ela não conseguiu a cura. A pessoa pode buscar dinheiro, mas ela não vai ter o que ela precisa. Ela vai ter o que ela quer, não o que ela precisa. Às vezes a gente está pedindo coisas que a gente quer, não o que a gente precisa. O Jairo tinha honra, tinha respeito, tinha uma série de coisas. Tinha uma posição importante, mas não trouxe a libertação da filha dele. Então eu posso ter uma casca, uma pompa, eu não sou um vitorioso, sou um derrotado.
Mas tão somente se eu tocar no seu manto, se eu tão somente for até o Senhor e me prostrar diante dele e clamar pela sua misericórdia, a minha filhinha está morrendo, vem e coloca as mãos nela para que ela seja curada e viva. Eu preciso ter um choque. A fé velha não vai mudar nada. É uma nova fé que precisa ser despertada para que coisas novas também aconteçam. Aqui no 30, no mesmo instante que ela sentiu que ela estava curada, no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor e para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, ela podia ser apedrejada ali, mas ela teve uma fé. Se eu continuar assim, eu vou morrer. Se eu seguir e alguma coisa acontecer, eu vou morrer. Ou seja, eu vou fazer igual aqueles leprosos, né? Se a gente ficar, a gente morre. Se a gente for, a gente tem uma chance, mas pode morrer também. Então, o que eu tenho a perder? Ela foi. Já estou morrendo aqui todos os dias um pouquinho mais. Tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. A sua fé, não foi a minha fé, eu não fiz nada. A sua fé de romper, de passar pelas pessoas, de chegar aqui com medo e tocar no meu manto, foi essa fé que te curou. Foi essa fé de não se importar com as opiniões, que não se importou com a religião, não se importou com o perigo de vida, não se importou com nada, mas ouviu falar de Jesus e foi até Jesus. Vá em paz, vá em paz. Jesus sempre nos libera em paz. Perceba isso. Todo mundo que vai para Jesus, volta em paz. Aqui no comecinho que eu falei do Senhor caminhando sobre as águas, eles ficaram admirados. Quem é esse que até o mar e os ventos obedecem? Por quê? Porque ele mandou aquietar a tempestade e tudo ficou em paz. Fique livre do seu sofrimento. A gente sempre vai ter lutas na vida, mas a gente pode evitar sofrimentos. Batalhas, lutas, desafios, tem todo dia. Não é mais fácil nem para mim nem para você. Eu não posso falar que eu tenho mais luta que você, nem você mais do que eu. A luta é todo dia. A gente sempre fala, né, que é quando você acorda, o diabo acordou antes de você, já preparando alguma coisa para te atacar. Mas a gente pode evitar o sofrimento. E como é que a gente evita o sofrimento? Parando de perder tempo. Parando de ficar segurando. Parando de esperar a situação ficar pior, difícil, quase irreversível. Para Deus nada é impossível. Mas a gente podia ir bem antes. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela já foi. Então a gente não pode falar que ela ficou 12 anos ouvindo Jesus pregar, e aí ela foi, contava tudo danado na vida dela. Não, ela ouviu e já foi. Jairo provavelmente já conhecia a história, a fama de Jesus, as histórias de Jesus, porque todo mundo falava muito de Jesus, e ele era um dos que certamente criticavam Jesus. Ou achava, né, que ele não era tudo isso, que era mais um impostor, até que o problema veio até ele. Aí ele teve que tomar uma decisão. Deve ter chamado um médico, deve ter chamado um sacerdote, ele deve ter feito alguma oração, alguma coisa, mas não teve resultado, não teve a fé. Aí foram lá. Então veja, meus queridos, que em muitos lugares há multidões. Tem igrejas aí enormes, eventos gigantescos, todo lugar que Jesus passava tinha multidão acompanhando ele. Tem milhares, milhões de pessoas que se dizem cristãs por aí. Posta versículos no Instagram, no Facebook, mas não vive milagres.
vive de imagem, vive de religião, vive de eventos. Tem gente que adora um evento, né? Nunca vi. Estão somente no meio da multidão. Mas aqui, ó, duas pessoas tiveram milagres, tiveram curas, tiveram mudança na vida delas. E um monte que está aí no meio da multidão que não vive nada. Perde um, perde dois, perde 5, perde 10, perde 20, perde a vida inteira. Atrás de alguma coisa, atrás de um milagre que alguém vai fazer por ela, atrás de um objeto que vai ser a saída da vida dela, atrás de comprar uma bênção, atrás de participar de um círculo social, atrás de alguma coisa que não muda a vida dela. E só estão afundando, porque é aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? O nosso país diz que, se eu não me engano, tem cerca de 50 milhões de evangélicos. Se fosse verdade que existisse 50 milhões de cristãos, não de religiosos, o nosso país seria 5 vezes mais do que esse país. No caráter, na ousadia, na fé, nos milagres. Não ia ter gente doente, não ia ter gente miserável, não ia ter gente derrotada, não ia ter essa cultura da malandragem, não ia ter nada. Ia ser o país da inovação, gente rica, gente próspera, famílias unidas. Não ia ser essa bagunça. Por quê? Porque um monte está no meio da multidão apenas sendo um religioso, no máximo, um religioso bem meia boca ainda, né? Porque hoje em dia a gente vê os católicos muito mais fervorosos nos seus valores, na família, na busca por ser uma pessoa correta. A gente vê um levante assim muito mais intenso e consistente dos católicos do que propriamente dos evangélicos. Os evangélicos é aquela coisa, uma briga de lá, briga de cá, escândalo daqui, escândalo de lá, é uma vergonha. Uma vergonha, porque só tem religião, são parte da multidão, da maioria. Então, infelizmente, a maioria não vive o novo. Continua sendo escravo. Escravo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Mas não voltem, logo não voltem ao jugo da escravidão. Tem um monte de gente que vive escravo dentro de uma igreja, que não vive bênçãos, milagres, não vive nada. Jesus falou para aquela mulher, vá, a sua fé, filha, a sua fé a curou. A fé das pessoas não tem trazido nenhuma mudança para a vida dela, porque é a fé que cura, é a fé que liberta, não é religião, não é a placa da igreja. É a fé, é a renovação da mente. E com essa renovação da mente eu tenho atitudes corajosas. Com essa renovação da mente, eu vou até Jesus, eu tomo uma decisão diferente, eu mudo a minha postura, eu mudo a minha forma de falar, eu mudo a minha maneira de lidar no meu casamento, eu mudo a maneira de me relacionar com as pessoas, de cuidar do meu dinheiro, eu mudo. Quando eu vou até Jesus, eu mudo. Mas se eu vou até a religião, eu permaneço a mesma coisa. Eu fico pior, na verdade. A religião tende a deixar pior. Porque a pessoa se torna mais arrogante, a pessoa se torna mais dura, a pessoa se acha que ela está pronta, que ela está perfeita, que está tudo certo na vida dela, que só o outro que é o problema. Ou seja, fica mais difícil a mudança de um religioso. Aqui ó, no 35, ó, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, já está tudo acabado, né? Paciência, foi a vontade de Deus. Mas o que Jesus nos mostra? Não fazendo caso do que eles disseram, às vezes você recebe uma notícia, não vai dar certo. Você vai ser mandado embora. Esse diagnóstico não tem o que fazer. Tem que se conformar que tem remédio, tem que se conformar que é uma fatalidade, né? Paciência. Acontece. Tem um monte de gente que vive isso também. Né? Você não é o único também.
E qual é a postura que nós temos que ter? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Fala comigo, por favor, meus queridos. Não tenha medo. Tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Então, você vai ser mandado embora, você vai morrer, você vai ter que separar, seu filho tem um problema, e etc, 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 etc. Vai ter que tomar remédio pro resto da vida sobre isso. Não tenha medo, não faça caso disso, não dê atenção a isso, tira os olhos disso. Tira os olhos disso. Tão somente creia. Tão somente creia. Está doente? Tão somente creia. Está aflito? Tão somente creia. Você está vivendo uma pressão violenta? O que eu faço? Tão somente o quê? Mas como? Tão somente creia. Como? O problema de muitos é que ele fica lá tentando entender, achar um plano, racionalizando. O que eu vou fazer? Vamos na prática, né? A pessoa recebe uma notícia, recebe um diagnóstico, recebe uma bomba na vida dela. Se você pudesse resolver, você não resolveria? Sim ou não? Então, se eu não posso resolver, eu tenho que fazer como Jesus falou para Jairo. Não tenha medo, tão somente creia. É simples. A pessoa fica lá, quebrando a cabeça, e não dorme, e não come, e não vive, porque, meu Deus, esse problema, essa situação. E se eu pudesse mudar, eu mudaria. Se eu não posso mudar, eu tenho que ir para Jesus. Eu tenho que confiar. Se eu não sei o que fazer, eu confio em Deus. Se está além da minha alçada humana, se não é algo que eu possa ir lá e resolver, e está tudo certo, se é algo que é uma luta do sobrenatural, uma busca pelo sobrenatural, eu preciso confiar. Então fala comigo, chega de racionalizar. Chega de uma fé morta. Chega de racionalizar, chega de viver uma fé morta. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Nossa, o pessoal está triste aqui, né? Tá uma coisa, né? Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas doente, mas dorme. Mas aquele povo que estava assim, se debulhando em lágrimas, todos começaram a rir de Jesus. Você imagina isso, pessoal? Está no velório, aquela mulherada chorando, aquele homem lá, nossa, pingando lágrima. Calma, pessoal, a menina só está dormindo. Olha só, que palhaçada, o que é isso? Para ver que era muito sincero, né? Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Sai daqui, seus incrédulos, vocês só estão atrapalhando aqui. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Porque assim, tem que levar o Pedro, o Tiago e o João. Imagina se leva o Tomé, o Judas. Só ia ficar atrapalhando. Senhor, morreu. Né? Igual a Marta lá. Senhor, já está morto, tá? Jesus está de frente do túmulo e ela quer lembrar ele que ele está morto. Tem gente que quer fazer de Jesus como se ele fosse bobo, né? E ele ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Presta atenção nesse ponto, pessoal, muito importante. Muitos vivem desse jeito. Está cheio de problema, está cheio de situação. Quando a palavra vem e fala uma coisa, ela acha bobagem, ela ri, ela despreza. Tem um monte de gente que o que vem da palavra, Deus está falando, exercita a fé, meu amigo, faz, rompe, acredita, vai dar certo, então somente creia. Ela vai lá e ri. Ela vai lá e faz do jeito dela. Ela vai lá e não está nem aí. Isso daqui, se eu fizer isso vai acontecer, isso é bobagem. Eu vou crer, vai surgir uma comida na minha mesa? Não, meu amigo, não fala uma coisa dessa.
Mas Deus vai te abrir portas para que você possa fluir de uma forma diferente. Se eu só ficar declarando, fazer projeto, abençoar, estender a mão, essas coisas, aí ler a Bíblia, isso daí não pode ser só isso. Pois é, a pessoa quer fazer de tudo, né? Ela vai no médico, né? Como a mulher e o Jairo aqui, ó, tenta de tudo, dá tudo errado. Não pode ser só isso, né? Só crer, só orar, só priorizar a Deus, só alinhar minha vida, alinhar minha mente, falar a coisa certa. Não pode ser isso. Tem que ser muito mais mirabolante. As coisas de Deus são simples. As coisas de Deus são objetivas. Você vê que a mente do Senhor é uma mente prática. Vamos para a prática. Vamos para a atitude, vamos para a intencionalidade. Aí o ser humano faz volta, e vai para lá, e vem para cá, e tem que ter um jeito, tem que ter um outro jeito. Não tem outro jeito, só tem um jeito. É um caminho. É só a gente analisar. É bobagem? Você está rindo? Você acha que é bobagem? Que está desprezando o que está sendo falado do altar? Não tem problema. O seu jeito racional está funcionando? O seu jeito incrédulo tem te ajudado bastante? Então segue nesse caminho. É tão claro. O que todo mundo fez levou a menina à morte. Ninguém tirou ela do problema. Agora Jesus falando, trazendo esperança. E eles vêm rir? Então mantenha o seu jeito incrédulo, o seu jeito displicente, o seu jeito acomodado, o seu jeito distraído, o seu jeito orgulhoso, o seu jeito que depende de imagem. Ajuda bastante. O seu jeito que vive dessa maneira, pensando, vivendo dessa forma, deve ter te levado a muitos resultados incríveis. Então permaneça. Se está funcionando, permaneça. Mas não está. Não está. Mas ao invés de obedecer, ao invés de ouvir o Senhor, fala assim, não tenha medo, tão somente creia. A pessoa despreza e ri, quer fazer do jeito dela. Paciência. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente. Veja que quando a gente usa a fé e a autoridade, perceba isso, pessoal. A mulher, quando ela chegou no Senhor, ela encostou na borda do seu manto. Ela imediatamente foi curada e o Senhor imediatamente sentiu sair o poder dele. O Senhor chegou lá, declarou, orou. Você vê que não gastou assim, não ficou 3 horas orando aqui sobre a menina. Ele chegou, falou, Talita cumi, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina se levantou, que tinha 12 anos de idade, começou a andar. Isso os deixou atônitos. Não pode ser só isso. Não pode ser tão simples assim. Pois é, a gente complica muito. A gente dificulta a nossa vida muito. A gente quer correr para lá e para cá e fazer do nosso jeito. E não está dando certo, porque não é do nosso jeito que funciona. É do jeito de Deus. Então nós precisamos crer que aquelas situações que parecem mortas vão ressuscitar. Mas eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar. Eu preciso lutar, eu preciso me mexer, eu preciso me mover de uma forma diferente. Olha aqui em Ezequiel 37, do 1 em diante. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, fala comigo, profetize. Vamos juntos, pessoal, por favor, com força, profetize.
profetize, declare, abençoe, diga algo novo e não fale do problema. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. É isso que faz toda a diferença. A pessoa fala do problema, reclama de tudo. O que ela profetiza é só problema, só miséria, só derrota, só situações negativas. E o Senhor está falando: profetize, ossos secos, problema, ouçam a palavra do Senhor. Não ouça a reclamação do fulaninho, o diagnóstico do médico, a sentença que foi declarada contra você. Ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Olha só, ele recebeu uma ordem. Mas não adianta nada o Senhor me dar uma ordem, eu faço do meu jeito. Eu recebo a palavra. Porque você está recebendo uma palavra agora. Você vai sair daqui e fazer o quê? Viver como? Lidar como com as situações? Falar do mesmo jeito? Pensar do mesmo jeito? Vai viver do mesmo jeito. Como é que eu vou sair daqui? Eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, eu não vi tudo pronto ainda, mas enquanto eu estava lutando, enquanto eu estava orando, enquanto eu estava declarando, houve um barulho, houve um movimento, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Porém, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne. Olha só, começa a acontecer uma mudança, estava tudo sequíssimo. Tudo, não tinha esperança. Quando começa a profetizar, quando a postura muda, começa a acontecer algo rápido. Veja que as coisas de Deus são rápidas. Ele olhou, os ossos estavam se unindo. Olhou de novo, os tendões, os músculos, a carne. Foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Veja que Deus vai falando, eu só preciso copiar, só repetir. Ele está me mudando toda a linha aqui. O que eu tenho que fazer? Se você seguir essa linha, se você seguir esse caminho, se você seguir este jeito, vai dar certo. Assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Aí o que ele vem? Vem a palavra, agora é minha vez de trabalhar. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, porque a gente não pode lutar sentado nem deitado. É o momento de nós nos levantarmos. Para a gente lutar, a gente precisa estar de pé. Tem momentos e momentos. Tem momentos que você tem que ir para Jesus. O Jairo foi para Jesus, se prostrou diante do Senhor. Mas tem um momento que a gente tem que estar de pé. Tem que estar lutando de pé. Profetizei conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. E era um exército enorme. Então a nossa vida pode estar uma bagunça, mas tudo pode mudar quando há um posicionamento. Fala, posicionamento. Precisa haver posicionamento. Eu tenho que declarar, profetizar a coisa certa. Eu tenho que dar os meus passos de fé. Eu tenho que declarar sobre essa situação. Qual situação que você precisa de respostas? Então acredite na cura, acredite no suprimento, acredite na restauração, acredite nos livramentos, acredite na mudança dessa situação. Creia no sobrenatural. Ossos secos, situações, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Chega dessa fé velha. Desaprenda. A gente precisa desaprender muitas coisas. E aprender a coisa certa. E ouvir o que o Senhor falou. Não tenha medo.
tira os olhos da morte, tira os olhos do problema, tira os olhos das notícias. Ó, Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu, já está tudo acabado. Não. Tem coisas que parecem tudo acabado. Mas o Senhor está falando, não tenha medo, tão somente creia. Não faça caso do que estão dizendo. Creia, declare, mesmo que pareça ridículo. Tá dormindo, para, Senhor. Não faz essa brincadeira de mau gosto. Né? A menina está morta, Jesus, não brinca assim. Parece ridículo. Parece bobo, parece, né, não tem sentido, está tudo fechado, está tudo acabado, está tudo concretizado aos olhos humanos. E o Senhor está falando, não faça caso disso. Então somente creia. Declare. Mas, Senhor, como é que eu vou declarar a vida, Senhor? Só tem ossinho seco aí, Senhor. Só tem ossinho seco. Declare. Ouça a palavra do Senhor. Eu não sei, mas parece ridículo, mas o que o Senhor falou? Filho do homem, pode voltar a viver? Só tu sabes. O Senhor falou que dá. O Senhor que sabe, Deus. O Senhor falou, estou dentro. Estou dentro da sua ideia. O Senhor falou que dá, vamos lá. O que é a fé, pessoal? A fé, fala comigo, a fé é a loucura de quem? Do derrotado? Não. Do quê? A fé é a loucura do vencedor, porque ele vence. Por isso uma fé viva, porque ele está vencendo. Porque para viver na derrota você não precisa de fé. Você pode ter a fé que já deu tudo errado mesmo, mas a fé que muda é a fé que me leva a romper, a fé que me leva a vencer, a fé que me leva a tomar decisões. Todo dia de decisões, todo dia a gente fala sobre isso. Quais são as suas decisões? As situações que pode ser que para nós parece que está no limite. Pode ser que em alguns momentos pareça tudo fechado, ridículo, sem sentido, mas Jesus anda sobre o problema. Jesus pode andar sobre isso. Jesus pode andar sobre essa situação. Você pode estar vivendo uma situação muito pesada, um casamento que está por um fio, financeiro bagunçado, a saúde com um diagnóstico muito preocupante. Um filho que está com uma situação, alguma coisa que foi dito sobre ele. Enfim, tudo que dizem pode ser desista, se conforme, pare, aceite, acontece com todo mundo, uma fatalidade. Mas o que você vai fazer? Fala, eu não vou aceitar. Vamos juntos. Não, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não posso aceitar. Eu posso aceitar? Posso. Mas Deus está me dando uma saída. Deus está me dando uma alternativa. A alternativa que funciona. Ficar como está é um caminho. Mas se eu realmente me levanto e eu acredito nessa mudança, eu vou desaprender, eu vou parar de viver com base nessa fé velha. Eu vou renovar a minha mente, eu vou tomar uma decisão, eu vou me levantar, eu vou lutar de uma forma que eu não estava lutando, eu vou parar de depender da imagem, eu vou parar de depender da força do meu braço, eu vou parar de depender daquilo que eu sempre dependi. E eu vou tomar uma decisão diferente. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com suas mãos no coração, eu peço que você reflita um pouco sobre tudo isso que nós falamos nessa manhã. O Senhor está falando, não tenha medo. Não tenha medo, tão somente creia. Veja aqui nessa passagem de Ezequiel. À medida que o homem de Deus, começou a crer, à medida que o homem de Deus começou a declarar algo diferente, tudo foi mudado. Isso tem que mexer com você. A partir do momento que ele se levantou e teve uma postura diferente, também tudo começou a ser diferente. Mas se eu só fico lá contemplando o problema e falando dele, porque se você vê, é muito curioso, chega a ser engraçado. A sequência de Ezequiel 37, depois você leia.
o povo ficava falando, somos ossos secos, a nossa vida acabou. E eles estavam vivendo sequidão. Na sequência, nos próximos versículos você vai ver isso. Somos ossos secos. Bom, se eu sou derrotado, se eu sou infeliz, se está tudo acabado para a minha vida, logo eu sou tudo isso mesmo. Mas aí eu tenho que acordar e falar, eu tenho que me levantar, eu ouvi falar de Jesus, eu vou até Jesus. Ossos secos, problema, casamento, doença, desemprego. Ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Jairo teve a sua cura, a mulher teve a sua cura, o vale se tornou um exército enorme. Por quê? Porque eles mudaram a fé, eles mudaram a maneira que eles estavam vivendo, eles fizeram algo diferente, porque enquanto eu não mudar, nada vai mudar. Enquanto eu não mudar internamente, nada vai mudar externamente. O Tomé queria ver sinais, queria botar o dedo lá nas feridas de Jesus. Jesus falou, felizes os que não veem, Tomé. Você pode não estar vendo, porque se estivesse vendo não precisa de fé, você já está vendo o que está acontecendo, está natural. Mas se você não está vendo as coisas acontecerem, felizes os que creem. Porque se você crê, você vê. Se você crê, você vai ver. Se você crê, você vai ver. Felizes os que não veem, mas creem. Mas se eu creio, eu vejo. Então creia. Creia, pare de abrir mão daquilo que é seu. Pare de sair da sua posição. É o diabo que tem que sair, não você tem que sair. Não tem gente que faz assim? Começa a dificultar no trabalho, ele pede as contas. Não, o diabo conseguiu. Começa a ficar ruim em casamento, ele pede o divórcio. É o diabo que tem que sair da minha vida financeira, é o diabo que tem que sair do meu casamento, da minha casa, dos meus filhos. Não eu sair do meu casamento, não eu sair do meu trabalho. E fugir, e viver essa vida sem substância, sem fundamento, instável, pula de galho em galho, de igreja em igreja, de relacionamento em relacionamento, de cidade em cidade, de empresa em empresa. É uma vida sem substância. Então para de você sair. É o diabo que tem que sair. Você não tem que sair. Coloca nas mãos de Deus. E não nas mãos do diabo, porque a resposta vem de Deus. Faça como Jairo e a mulher com fluxo. Eles pararam de perder tempo, eles chegaram no limite. Não espera chegar no limite, mas às vezes você já está nesse limite. Então, vamos seguir o exemplo deles. Vá até Jesus. Vá até Jesus. Não fique aí lutando do jeito antigo. Renove a sua mente. Peça ajuda ao Senhor agora, renova a sua mente, renova a sua fé. Vá até Jesus. O que você tem que fazer? O que representa ir até Jesus? O que você tem que fazer? A palavra está falando, o Espírito está te incomodando. Mas se eu só estou sendo incomodado pelo Espírito Santo, mas eu estou falando, não, amanhã eu penso nisso, ainda não estou preparado. Bom, eu não tenho amanhã. Eu não sei se eu vou ter uma chance amanhã. Mas Deus está falando hoje, a palavra veio hoje, o Senhor anda sobre o problema. Enquanto estava toda aquela tempestade, ondas, o barco quase afundando, todo mundo desesperado, Jesus estava andando sobre o problema. Jesus anda sobre... Para Jesus não é difícil, pessoal. Para Jesus daí é fichinha, ele manda, aquieta-se. Aquiete-se. E o vento e as ondas e o mar e tudo se acalmou e fez-se completa bonança. Então vá até Jesus. Vá até Jesus. Acredite. Acredite na palavra. Acredite em experiências poderosas com Deus. Tome posse da sua vitória. Tome posse da sua vitória. Abra sua boca e fale, eu tomo posse, Senhor, da minha cura. Eu tomo posse da minha libertação. Eu tomo posse das minhas vitórias. Creia no Senhor. Creia. Creia no Senhor. Não aceite mais o medo. Não aceite mais a doença, não aceita mais a maldita incredulidade, a mornidão, em nome de Jesus, não aceita mais isso não.
Não aceita uma fé que não te leva a lugar nenhum. Não aceita vir à igreja e sair do mesmo jeito. Não aceita participar de um culto e você nem lembrar do que foi falado, meu. Não aceita esse roubo na sua vida. Não aceita mais essas alergias, a miséria. Não aceita mais essa doença, essas dores, essa opressão, essa angústia, esse peso, esses sentimentos malignos. Não aceita mais essa mente dividida. Não aceita mais esse casamento atribulado, imaturo. Repreenda na sua vida, não aceita. Não aceita, Senhor, repreendo tudo isso que está seco na minha vida, tudo isso que está torto na minha vida, tudo isso que está errado na minha vida. Eu declaro que isso está eliminado, declaro isso morto na minha vida. Esse velho padrão, essa velha fé, em nome de Jesus eu me levanto. Levante-se para lutar, levante-se para guerrear, levante-se no Espírito, declare vida, declare saúde, declare restauração, declare transformação, declare livramentos na sua vida, declare portas abertas. Lute pela sua vida. Se você não lutar, quem vai lutar? Diga o que você quer para o Senhor. Diga o que você quer para o Senhor. Diga o que você precisa. Diga o que você precisa, seja claro. Deus não quer adivinhação aqui. Ele quer clareza, Ele quer que você diga: Senhor, eu quero isso. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro que esses ossos se unam, eu declaro que os tendões venham, eu declaro que a carne venha, eu declaro que haja pele, eu declaro que haja espírito. Tem que ser claro. Tem que ser claro. Diga o que você quer, diga o que você precisa, seja específico. Seja específico. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu não vou mais concordar, não vou mais aceitar esse velho padrão na minha vida que só tem me afundado, só estou afundando. Não aceita mais. Você tem sido ameaçado, você tem sido atacado. Não aceita essas ameaças. Não aceite, não faça caso disso. Tão somente creia. As previsões são terríveis, mas você não trabalha com o natural, você trabalha com o sobrenatural. Então previsões vêm, diagnósticos vêm, ameaças vêm, tudo vai cair por terra em nome de Jesus. Acredita nisso? Tudo vai cair, tudo já caiu por terra em nome de Jesus. Tudo já caiu por terra em nome de Jesus. Acredite nisso. Qual é a vitória que você precisa? Declare agora. Chame a atenção do Senhor. Eu quero que você fale: Senhor, eu quero essa cura. Senhor, eu quero essa libertação. Senhor, eu quero essa porta aberta, meu Pai. Eu quero desse jeito. Eu quero a mudança dessa área, Senhor. Seja claro, seja específico. Chame a atenção do Senhor. Não saia daqui vivendo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito, com o mesmo espírito. Não, tem que morrer esse velho espírito. Tem que morrer essa velha fé. Tem que morrer esses velhos padrões. Tem que morrer. E tem que se levantar. Tem que se levantar um homem, uma mulher de força, de fé, de autoridade, de coragem. Acredita nisso? Você é uma pessoa levantada para vencer. Você foi ungido para boas novas, para boas notícias, para ocupar lugares altos. Não aceite nada menos do que isso. Trabalhe com o sobrenatural. Não aceite as previsões. Não aceite nada daquilo que disseram que vai acontecer. Não aceite. Declare isso. Declare a vitória. Eu peço que você agora estenda as mãos para a direção que você precisa de vitórias. É a sua casa? É o trabalho? É o que? Estenda as mãos, ouça a palavra do Senhor e declare sobre aquele lugar que você precisa de uma vitória, que você precisa de uma resposta. Declare que o sobrenatural está acontecendo na sua vida. Declare: Senhor, o sobrenatural está acontecendo na minha vida. O sobrenatural está acontecendo na minha vida. O sobrenatural está acontecendo na minha vida. Eu declaro aquela bênção, meu Pai. Eu declaro aquela resposta. Eu declaro aquela vitória, meu Pai. Eu declaro aquela resposta que eu tenho declarado, que eu tenho pedido, que eu estou esperando, Senhor. Eu declaro isso. Eu segura a sua bênção. Segura a sua bênção. Diga: eu creio, Senhor. Diga ao Senhor: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Diga a Ele: eu creio, Senhor. Se levante. Se levante e diga: eu creio, Senhor. Eu creio na vitória. Eu creio, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Eu sei, meu Pai. Eu creio. Eu saio daqui, meu Pai, com essa mudança. Com essa mudança na minha vida.
E acima de tudo, especialmente, a mudança na minha mente. Eu declaro, meu Pai, sai daqui com essa mudança na minha fé, essa mudança na minha postura, no meu caráter. A palavra diz, como imaginou a sua alma, assim é. Então imagina isso. Eu peço que você imagine. Qual é a vitória que você precisa? Use a sua fé. Mentalize aquilo agora. Pensa, o que você quer? Qual a resposta? O que representa essa vitória na sua vida? É você entrando num lugar? É você se vendo na frente de um lugar? De um ambiente? Como que é a sua imagem? O que você imagina você recebendo uma carta, um papel, olhando, vendo aquela resposta? O que você precisa? Ou uma imagem de você, como na sua casa, como com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Mentalize isso. Como imaginou na sua alma, assim é. Não tenha medo, tão somente creia. Descanse no Senhor. Qual a vitória que você precisa? Mentalize isso, visualize isso. Tenha clareza. É assim, meu Pai, que eu quero. É desse jeito que eu quero. É dessa forma que eu quero, Senhor. Eu declaro essa vitória, eu declaro essa bênção, meu Pai, eu concordo. É assim, meu Pai, como imaginou na sua alma, na sua alma, na sua alma, como imaginou, assim é. Como imaginou na sua alma, assim é. Assim é, assim é, meu Pai. Acontece duas vezes, acontece no meu espírito, acontece na minha mente e depois acontece na minha vida. Primeiro eu chego lá na mente, depois eu chego no meu corpo. Primeiro eu chego na mente, depois eu chego no objetivo. Mas primeiro eu tenho que acreditar naquilo. Eu creio no Senhor, meu Pai. Eu creio no Senhor, eu creio no Senhor. Eu vou descansar no Senhor. A última palavra do Senhor. A última palavra do Senhor não é do homem, não é do diabo, não é de ninguém. A última resposta vem de Deus. Eu descanso no Senhor, descanse no Senhor. Sai daqui leve. Sai daqui leve. Eu saio daqui leve, Senhor. Eu não vou mais ficar aflito, pensativo nisso. Eu vou lutar. Eu vou fazer a minha parte, mas eu não vou mais carregar esse peso na minha vida. Eu peço que você dê as mãos para quem está perto de você. Não deixe ninguém sozinho. E concorde com as vitórias. Declare as vitórias, concorde. Declare, eu concordo com a sua vitória. Vamos, pessoal, diga, pode falar. Senhor, eu declaro, eu concordo com as vitórias do nosso povo, meu Pai. Eu declaro com as respostas que nós pedimos, Senhor. Eu declaro com as vitórias que nós pedimos. Eu declaro com as vitórias, meu Pai, do nosso povo. Eu declaro mudanças, eu declaro restauração. Eu declaro portas abertas, meu Pai. Eu declaro bênçãos, meu Pai. Eu declaro portas abertas. Eu declaro crescimento, Senhor. Eu declaro bênçãos, meu Pai. Eu declaro, nós tomamos posse, Senhor, das bênçãos, das curas, da libertação, das portas abertas, Senhor, das mudanças que nós precisamos, Senhor. Nós tomamos posse, nós cremos, meu Deus, nós concordamos. A sua palavra diz, Senhor, que onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, aqui o Senhor está, ali o Senhor está, aqui o Senhor habita, meu Pai. Eu declaro, eu concordo, meu Pai, juntamente com o nosso povo, com as vitórias, com as bênçãos, Senhor. Nós tomamos posse das nossas vitórias em nome do Senhor Jesus. E eu peço que você neste momento agradeça ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, como Jesus fazia. Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu agradeço, meu Pai, pelas vitórias, eu agradeço pelas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Eu saio daqui, Senhor, eu saio daqui já determinado, com a minha mente focada, com a minha mente preparada, Senhor, que eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou confiar em Deus. Eu não vou mais confiar no meu jeito, eu vou confiar no jeito de Deus. Eu declaro eu concordo com as minhas vitórias. Eu te agradeço, meu Deus, pela renovação da fé, da mente. Eu declaro uma fé nova, com resultados novos, com mudanças extraordinárias. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas vitórias, obrigado pelos testemunhos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém.